Milionário entra em pânico ao descobrir segredos perturbadores de mendiga negra desaparecida. O dia começara como qualquer outro para Eduardo, um dos homens mais influentes de São Paulo. Ele atravessava a Avenida Paulista em seu luxuoso carro, quando algo o fez hesitar. Havia um tumulto nas redes sociais. As notícias pipocavam. A mendiga que circulava pelo centro desapareceu. O nome dela era Lúcia, e embora ele nunca tivesse trocado uma palavra com ela, sua presença nas suas rotinas matinais se tornara quase familiar. Mas aquela manhã não era comum. As imagens dela, uma mulher de pele escura e cabelos desgrenhados, e os relatos de seus últimos momentos começaram a gerar um frenesi. O achego ao trabalho foi diferente. A atmosfera vibrante da cidade, com som de buzinas e gentes apressadas, parecia agora pesada, sufocante. Eduardo sentiu um nó na garganta enquanto as notícias de um possível sequestro se espalhavam. Mas, mesmo em meio ao pânico, ele mantinha a fachada de Lúcia, a mulher invisível, agora era o centro das atenções. Sentada em sua sala de reuniões, Eduardo não conseguia se concentrar. A polícia havia iniciado uma investigação, e a possibilidade de uma ligação entre sua família e o desaparecimento começava a tomar forma em sua mente. Ele não sabia como se sentir. Sentia um peso dentro de si, como um barco à deriva em meio a uma tempestade. Era aquela conexão estranha, o olhar de Lúcia, que o perseguia. Anos de esforço para construir um império e tudo parecia prestes a desmoronar com uma mulher que vagava pela rua. Durante uma das reuniões, percebeu Renata, uma jornalista destemida, sua determinação refletindo na forma como ela se movia entre os presentes. Ela havia decidido dar cobertura ao caso e estava incansavelmente em busca de detalhes escandalosos. Quando se encontraram, um choque percorreu seu corpo. Ele a viu como sua única chance de entender aquele emaranhado. Naquela noite, depois de horas de reuniões adjuntas, Eduardo percebeu que não podia mais ignorar o que estava ali, escrito em palavras que pareciam gritos mudos. O som do celular o trouxe de volta à realidade. Uma mensagem anônima iluminou a tela. Você está mais envolvido do que imagina. Aquela lembrança ominosa energizou seu pânico. O chão parecia se abrir sob seus pés, e com um tremor nas mãos, Eduardo percebeu que não se tratava apenas de uma mulher desaparecida. Era sobre ele, sua família e tudo que ele havia construído. O coração batia forte em seu peito enquanto a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era Lúcia? E qual seria o seu verdadeiro papel nessa história sombria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo sentou-se à sua mesa. O diário de Lúcia ao seu lado. A mensagem anônima ainda pulsava em sua mente. Você está mais envolvido do que imagina. O coração batia rápido e pesado, como se quisesse sair do peito. Ele decidiu que precisava saber mais. Os segredos de Lúcia pareciam entrelaçar-se com sua própria vida. Mas como? A raiva e o medo se mesclavam.
Ele pegou o diário novamente, e enquanto lia, uma coisa ficou clara. Lúcia não era apenas uma mendiga. As páginas terminavam cada vez mais confusas e emocionantes, com trechos que falavam de memórias compartilhadas, de traições e, principalmente, de uma família que não era apenas a dele. De repente, algo no texto chamou sua atenção. Uma menção a um nome familiar. Ana. Seu coração parou. Ana era sua irmã. Ele não podia acreditar no que estava lendo. Lúcia falava de um encontro na infância, de segredos guardados nas sombras do passado. Isso não fazia sentido. Como ela poderia conhecer Ana? O pânico se instalava, mas a curiosidade o movia. Ele precisava encontrar Renata. Se alguém poderia ajudá-lo a desvendar tudo isso, era ela. O peso do que carregava parecia insuportável. Colocou o diário de lado e decidiu que ia atrás dela. Quando Eduardo finalmente a encontrou, Renata estava discutindo com um grupo de repórteres. Ao vê-lo, ela se afastou, intrigada. "O que você descobriu?" perguntou, com os olhos brilhando de expectativa. "Precisamos conversar." "É sobre a Lúcia." A urgência na voz dele não passou despercebida. No momento em que ele compartilhou uma parte daquelas revelações, o rosto de Renata mudou. A exaltação estava se transformando em algo mais sombrio. Ela o escutava com atenção redobrada, e logo a empolgação deu lugar à frieza. "Você percebe o que isso significa?" disse ela, com um olhar penetrante. Ele balançou a cabeça, sem conseguir processar o que estava acontecendo. "Eduardo, Lúcia não é apenas uma mendiga. Ela é parte de um enigma muito maior. Algo que talvez esteja ligado aos negócios da sua família." Renata passou a mão pelos cabelos, nervosa. Algumas palavras vieram à mente dele. Herança, traição, verdade. Antes que pudesse questioná-la mais a fundo, o celular de Renata tocou. Ao olhar a tela, seu rosto empalideceu. "É a polícia", ela disse, a voz tremendo. "Eles têm novas informações sobre Lúcia." Os dois se entreolharam em choque. O clima mudou. A tensão estava agora presente, pesada como um manto. Enquanto Renata falava ao telefone, Eduardo sentiu como se o chão estivesse desmoronando, pelo que estava prestes a descobrir. Eles disseram que há imagens de Lúcia, em um local que você conhece muito bem, Eduardo. A expressão dela era de horror. Os pensamentos correram pela mente dele como um furacão. Qual local? O que isso significava para ele, para sua família? O que Lúcia, com todos os seus segredos, tinha a ver com sua vida, com suas escolhas? A última frase de Renata foi um soco no estômago. Ela não desapareceu por acaso, Eduardo. Tem algo aqui, e isso pode ser a chave para tudo. E foi aí que o telefone de Eduardo recebeu uma nova mensagem. Ao ler, seu coração disparou. "Estou chegando. Prepare-se para a verdade." A identificação do remetente não era familiar, e nem mesmo estava salva em seus contatos. Ele e Renata olharam um para o outro, um turbulento misto de medo e expectativa. O que o aguardava? Qual seria o impacto dessa verdade que estava prestes a ser revelada? Com o nó na garganta, Eduardo se questionava, não só sobre quem era Lúcia, mas quem ele realmente era. E enquanto escutava o barulho de passos se aproximando, a única coisa que conseguiu pensar foi: nada será como antes. A tensão no ar era palpável. O coração de Eduardo batia tão rápido que parecia querer escapar do peito.
Ele e Renata se entreolhavam, com a expectativa pulsando entre eles. Quando finalmente o som de passo se aproximou, a porta se abriu com um rangido, revelando uma figura que estava longe do que esperavam. Era um homem alto, de cabelos grisalhos, mas seu olhar era intenso, como se estivesse tentando decifrar cada um deles. Eduardo pensou que conhecia aquele rosto, mas não conseguia lembrar onde o tinha visto. Não era um policial comum. Ele se apresentou como Dr. Oliveira, um investigador particular que tinha sido contratado por alguém muito próximo a Eduardo. Temos muito a discutir, disse ele, a voz grave, quase um comando, e não temos tempo a perder. Enquanto Eduardo tentava absorver as palavras, Renata manteve uma postura defensiva. A desconfiança se instalou entre eles. Por que aquele homem estava ali? O cheiro de algo perigoso pairava no ar. Você tá aqui por causa da Lúcia? Eduardo perguntou, sua voz saindo mais intensa do que pretendia. O nó na garganta parecia apertar mais. Exatamente, mais do que você imagina. Dr. Oliveira puxou uma pasta debaixo do braço e a abriu, revelando fotos de Lúcia em vários momentos. Desde as imagens dela vagando pelas ruas, até fotos de uma infância desconhecida. Eduardo ficou paralisado. Cada nova desgravação escavando mais fundo em seus medos. Ela tinha uma vida antes de se tornar uma mendiga. Isso é impossível. A negação começou a tomar conta dele, mesmo quando a mente tentava fazer conexões. Você deve se lembrar de uma tal reunião que sua família teve há anos. Um encontro na mansão da sua avó. Havia uma mulher lá. O olhar dele se fixou em Eduardo. Ela se chamava Lúcia. Eduardo sentiu a cabeça rodar. Memórias longínquas de sorrisos e conversas em um jardim luxuoso começaram a voltar. Uma imagem de uma mulher que ele mal conseguia lembrar. A menção da avó, o local e a ligação que não conseguia ver começavam a criar uma teia. Não pode ser. Ele balançou a cabeça, tentando afastar tudo aquilo. Dr. Oliveira avançou um passo, e Eduardo se viu recuando involuntariamente. Há mais, e a verdade pode ser devastadora. Lúcia escreveu um diário e, segundo informações, ele revela tudo. O diário. Renata interrompeu, inquieta. Onde ele está? Eu o encontrei, mas não é só isso. Lúcia não desapareceu apenas por razões externas. O investigador inclinou a cabeça, como se quisesse dosar suas palavras. Ela estava à procura de um filho que foi separado dela quando ainda era criança. A luz da sala parecia diminuir, e Eduardo sentiu as paredes se fecharem. Filho? Ele queria gritar que aquilo não era possível, mas os olhos de Dr. Oliveira mantinham um peso que o fazia duvidar de sua sanidade. Como ele poderia saber de algo tão íntimo e doloroso? O que você está dizendo? A voz dele tremia, confusa e cheia de pânico. A conexão não é unidirecional. Esse filho, você precisa saber que ele... O investigador hesitou. Ele pode ser alguém que você conheceu. A bomba caiu. Eduardo ficou em choque. Um filho de Lúcia, a imagem de sua família, a vida que ele soubera, tudo começou a desmoronar. Um filho perdido e talvez, junto a ele, uma vida inteira de segredos. O celular de Eduardo vibrou novamente. Ele olhou para a tela e engoliu em seco.
A verdade está mais próxima do que você imagina, dizia a mensagem. O remetente era desconhecido. Ele olhou para Renata, que estava tão pálida quanto ele, e para Dr. Oliveira, que parecia aguardar a próxima reação. A sala estava carregada de tensão, e ele sentiu como se estivesse prestes a se perder em um abismo. Que segredos mais se escondiam nas sombras? O que ele realmente sabia sobre sua história, sobre sua família? A última coisa que ele pensou, antes que tudo se tornasse um turbilhão, foi que a verdade que estava prestes a explodir em sua vida poderia não apenas mudá-lo, mas destruir tudo o que ele conhecia. E enquanto o som de passos ressoava de novo do fundo do corredor, Eduardo percebeu que a revelação estava prestes a acontecer. O som dos passos se intensificou. Eduardo sentiu seu coração disparar. A figura que se aproximava parecia trazer um peso insuportável, como se fosse o portador de uma verdade devastadora. Ele olhou para Renata, que estava pálida. A tensão no ar era irrespirável. O homem, Dr. Oliveira, estava prestes a falar quando a porta bateu violentamente. O barulho ecoou pela sala, e a luz quase pareceu falhar. Uma mulher entrou, seu rosto transparecendo desespero. E Eduardo a reconheceu instantaneamente. Era Ana, sua irmã, com os olhos arregalados e lágrimas escorrendo. "O que você está fazendo aqui?" Eduardo gaguejou, chocado. "Preciso falar com você", Ana exclamou, ofegante. "Lúcia está em perigo." Dr. Oliveira se virou, confuso. Renata, ainda em estado de choque, olhou de Eduardo para Ana. A sala estava agora cheia de segredos, prestes a explodir. "Você a conhece?" perguntou Dr. Oliveira, focando em Ana. "Conheço." A voz de Ana tremia. "E você não sabe o quão envolvido você realmente está, Eduardo." "Lúcia. Ela é nossa mãe." Um silêncio cortante dominou o ambiente. O mundo de Eduardo pareceu parar. Ele olhou para Ana, depois para Dr. Oliveira, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Sua mente girava com a revelação. "Mãe? Como era possível?" "Não, você está mentindo." Eduardo balançou a cabeça, buscando alguma lógica. "Isso não faz sentido." "Faz todo sentido." Ana disparou, exasperada. "Eu soubemos sobre nosso passado, aquela reunião na mansão da avó. Lúcia não era só uma mendiga. Ela foi forçada a desaparecer. Eles a tiraram de nossas vidas." Dr. Oliveira observava tudo, os olhos calculando as consequências do que estava sendo revelado. "Você não deve ignorar isso, Eduardo. Lúcia precisou se esconder, por sua causa." Eduardo sentiu o coração na garganta. Lúcia tinha sido separada dele, de sua família. Uma onda de emoções inundou seu ser. Medo, raiva, confusão. E uma nova dor se formou dentro dele. Ele tinha que saber mais. Mas por que agora? Por que não fizemos nada para encontrá-la? Ele questionou, a frustração transparecendo. Porque eles, os mesmos que a afastaram, agora querem que ela fique quieta e silenciosa para sempre. Eu a vi. Ana estava quase aos prantos. Ela estava fugindo de algo e, na última vez que consegui contato, disse que sabia de tudo sobre a nossa verdade, sobre a herança que você nem imagina. O que você quer dizer? Renata interveio, visivelmente intrigada. Que verdade? Ana respirou fundo, tentando compor-se. A verdade sobre a nossa família, sobre o que aconteceu com o nosso pai. Lúcia não é a única que tem segredos. Você não é quem pensa que é, Eduardo. O chão parecia se abrir
sob seus pés novamente. Eduardo sentiu o peso da revelação atingindo-o como uma onda. Ele não conseguiu pensar. Tudo tinha mudado. As peças do quebra-cabeça de sua vida estavam se rearranjando de um jeito que ele nunca imaginou. O celular de Eduardo vibrou mais uma vez, e ele hesitou em olhar, mas a urgência do momento tomou conta dele. Ele pegou o celular e a mensagem jogou a bomba mais uma vez. Eu sei o que você fez. A verdade que você teme vai vir à tona. Eduardo engoliu em seco, o medo salgado subindo pela sua garganta. O que mais estava escondido? Como tudo isso estava ligado, ele olhou para Ana, com os olhos ardendo de incerteza. Dr. Oliveira se aproximou, como se uma nova ideia tivesse surgido. Precisamos de um plano. Se Lúcia está em perigo, todos nós podemos estar. Mas Eduardo ainda estava preso na confusão. Ele precisava de respostas e não tinha a mínima ideia do que fazer a seguir. As revelações estavam cada vez mais complicadas, e em meio a tudo isso, a única coisa que ele sabia era que sua vida, como conhecia até então, estava prestes a desmoronar completamente. Enquanto conversavam, um grito ecoou do corredor. A tensão era palpável. O que mais estava à espreita? E enquanto Eduardo se perguntava o que mais poderia derreter seu mundo, uma nova mensagem estourou no celular. Uma notificação assassina. Estou vindo e você não vai gostar do que vou revelar. Ele tinha certeza de que a próxima reviravolta estava a caminho. A única pergunta era: o que mais ainda estava reservado para ele nessa teia de mistérios? O som dos passos se intensificou. Eduardo estava em estado de choque, seu coração pulsando de forma descontrolada. Ele olhou para Ana, que parecia à beira do colapso, e suas palavras, e para Renata, que estava quieta, mas com os olhos brilhando de expectativa nervosa. O ambiente estava pesado, e a tensão quase podiam tocá-la. Dr. Oliveira, com um olhar que misturava compaixão e profissionalismo, estava prestes a falar quando, de repente, a porta se abriu rapidamente. Era um homem, alto e imponente, que adentrou o ambiente com uma energia que parecia quase elétrica. Ele não era policial, mas trouxe consigo uma aura de autoridade. Quando Eduardo ergueu os olhos para aquele estranho, sentiu uma onda de familiaridade. O que você está fazendo aqui? Eduardo tentava manter a calma, mas sua voz deixava transparecer insegura. O tempo está se esgotando. O homem falou com um tom grave. Precisamos agir rapidamente. Eduardo estreitou os olhos, a ansiedade crescendo. Quem era aquele? Como ele sabia sobre Lúcia? Dr. Oliveira parecia reconhecer o homem, mas não disse nada. Você não sabe o que está em jogo, continuou o intruso, avançando um passo. Lúcia está em perigo. E todos vocês vão se arrepender se não a protegerem. Espere! Quem é você? Ana interveio, perplexa. O que sabe sobre nossa mãe? Vindo de mim. Essas informações não são fáceis de digerir. Mas deixe-me apresentar primeiro. Meu nome é Felipe e eu sou o filho de Lúcia. Eduardo congelou. A realidade daquela afirmação batendo forte como um golpe. Ele olhou para Renata e depois para Ana, tentando processar tudo. O filho de Lúcia? Como isto era possível? Ele olhou para o novo convidado, buscando algum sinal de mentira, mas encontrou apenas a determinação em seu olhar. O que você está dizendo?
Eduardo finalmente forçou a voz. Você não pode ser o filho dela. Felipe respirou fundo. Sua expressão era uma mistura de raiva e dor. Eu sei que pode ser difícil de acreditar, mas pensei que não havia mais tempo. Lúcia me disse para encontrá-los, antes que fosse tarde demais. E por que deveria confiar em você? Renata levantou a voz, ortando as emoções pesadas no ar. Porque além de ser aterrorizante, eu não poderia mais ficar nas sombras. A voz de Felipe tremia. Há perigos que vêm atrás de mim, que podem destruir tudo que ainda resta da nossa família. Eduardo sentiu uma nuvem de confusão crescer. A ideia de um irmão mais novo, um filho escondido, parecia surreal. O coração dele pulava, não apenas por medo, mas por uma esperança estranha que se misturava com a dor. O que você quer dizer com perigos? Perguntou Eduardo, enquanto o nó em sua garganta parecia apertar ainda mais. Felipe olhou em volta, como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Não posso falar aqui. O que temos que enfrentar é muito maior do que imagina. Michael, o homem que fez Lúcia desaparecer, a menção do nome o atingiu como um raio. Ele se lembrou de ouvir aquele nome em algumas conversas sussurradas. Alguém poderoso, alguém que não hesitaria em fazer qualquer coisa por dinheiro. Ele sabe do diário, e ele quer se certificar de que ninguém descubra o que está lá, continuou Felipe, sua voz agora quase um sussurro. Eduardo, com a cabeça girando, deu um passo à frente. O que tem no diário? Felipe hesitou, o silêncio o cercando. Por um instante fez o espaço ficar ainda mais pesado. Eduardo pôde sentir o medo pulsar entre eles, como um peso específico, quase palpável. Ele fala sobre a verdadeira herança que vocês têm. E como esta herança se relaciona com o que Lúcia fez para proteger vocês. O que você quer dizer com isso? Renata fez uma pergunta direta, sua voz cortante. Felipe finalmente conseguiu se soltar. A verdadeira identidade de Lúcia. O que vocês pensam que sabem? Não é nada. A história, o império que seu pai construiu. Tudo está conectado. Você não é quem pensa que é, Eduardo. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo quase tropeçou para trás, tentando segurar sua cabeça giratória. O que significava isso? Cada palavra parecia abrir portas para pesadelos que ele nunca quis conhecer. Nesse momento, um som de vidro quebrando ecoou do corredor. Todos se viraram. O pânico tomou conta. Os membros da sala se moveram como se tivessem sido eletrocutados. O que foi isso? Ana estremeceu, enquanto Renata pegava seu celular, sem saber o que fazer. Não temos tempo! Felipe gritou, pegando Eduardo pelo braço. Temos que ir agora! Neste instante, o celular de Eduardo vibrou novamente. Mas ele estava muito ocupado para olhar. O que mais estava prestes a acontecer? Ele não sabia. Mas uma coisa era certa. As coisas nunca seriam as mesmas depois daquela tarde. A única verdade era que mais segredos cercavam sua família. E o destino deles parecia mais incerto do que nunca. E em um só movimento, a porta se abria por completo. O que estava à espreita nas sombras, esperando para ser revelado? A porta se abriu com um estrondo, e a figura que surgiu alterou completamente o clima da sala. Eduardo, Ana e Renata congelaram, e até o Dr. Oliveira parou,
esperando pela explicação. O homem era robusto, com um olhar que carregava uma mistura de urgência e desespero. Tinha uma presença que rapidamente dominou o ambiente. Precisamos ir agora, ele gritou, ofegante. Quem é você? Perguntou Eduardo, confuso e inquieto. Sou Lucas e estou aqui para salvar a Lúcia. As palavras de Lucas saíram rápidas, como se quisessem romper o vazio angustiante. O que você sabe sobre a Lúcia? Ana deu um passo à frente. A curiosidade a guiava, mas o medo ainda estava presente. Ironicamente, tudo. Lucas respondeu, a voz tensa. Ela foi sequestrada. Michael não está apenas após o diário. Ele quer algo que está com ela. O desespero era palpável. Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Se o que Lucas dizia era verdade, tudo entrava em uma nova dimensão de horror. O que você quer dizer com algo que está com ela? Antes que Lucas pudesse responder, uma explosão ecoou do corredor. A sala parecia tremer e um denso fumo preto invadiu o espaço. O pânico tomou conta e a voz de Lucas se perdeu em meio ao frenesim. Rápido! Vamos! Gritou Renata, puxando Eduardo e Ana em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, figuras encapuzadas invadiram o ambiente. O estalo das armas se misturou aos gritos e o cheiro de pólvora tomou conta do ar. Eduardo se virou para ver Lucas sendo arrastado para trás por um dos encapuzados. Não! Ele gritou, mas foi em vão. Edu! Ana o puxou, enquanto Renata empurrava os três para fora, buscando segurança em meio ao caos. No corredor, o coração de Eduardo pulsava frenético. O que estava acontecendo? Michael tinha mesmo tentado silenciar todos? O perigo que cercava Lúcia parecia mais real do que nunca. Precisamos encontrar Lúcia e rápido, insistiu Eduardo, enquanto Renata verificava o celular, tentando ligar para a polícia. Mas antes que pudesse completar a ligação, o telefone vibrava com uma mensagem. O rosto dela empalideceu. É uma mensagem de um número desconhecido. Você não está salvo. Eu sei onde você está. Eduardo sentiu a adrenalina correr por seu corpo, pesando em sua mente uma única pergunta. Quem estava por trás disso tudo? O que está acontecendo? Perguntou Lucas, ainda sendo segurado por dois dos encapuzados, agora com um olhar frenético. Lúcia sabe mais do que imagina. A verdade sobre a família de vocês vai chocar. Uma gota de suor desceu pelo rosto de Eduardo. A pressão aumentava e ele percebeu que tudo o que tinha acreditado sobre sua vida estava começando a desmoronar. O que isso significava? Qual seria a relação da liberdade de Lúcia com os mistérios que permeavam sua própria história? Lúcia não é quem vocês pensam que é, Lucas gritou a voz aguda. Ela esconde algo que pode acabar com vocês ou mudá-los para sempre. Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés e seus pensamentos giravam de uma maneira que o deixava nauseado. O que Lucas quis dizer com isso? Que mais segredos poderiam estar escondidos atrás daquela porta? No meio de toda a confusão, uma nova mensagem chegou ao dispositivo de Eduardo e ele hesitou, sentindo o coração disparar novamente. Prepare-se, estou mais perto do que você imagina. Era impossível não sentir que a trama estava se adensando,
como uma tempestade prestes a eclodir. Ele só queria entender, mas o medo e a incerteza corroíam sua coragem. Enquanto o tumulto crescendo se intensificava, ele percebeu que cada decisão a partir daquele momento poderia mudar não apenas o seu destino, mas o de sua família inteira. E enquanto ele lutava contra o pânico que se instalava, a imagem de Lúcia surgia em sua mente. Mais do que uma mendiga, mas uma chave para tudo. E com os ecos das vozes e os passos pesados atrás dele, Eduardo se perguntava: até onde você iria para proteger quem ama? Enquanto tentava driblar a tempestade, a verdade esperava por ele, prestes a explodir em uma revelação devastadora que poderia mudar. Precisamos ir, rápido! Gritou um deles, puxando Lucas com força. Eduardo tentou impedir, mas foi como tentar parar um trem desgovernado. O rosto de Lucas estava vermelho, o medo estampado em seus traços. Ele sabe o que estamos fazendo, Lucas sussurrou, sua voz trêmula. Ele sempre sabe. Quem? Perguntou Ana, a voz soando como um eco desesperado. Mas antes que Lucas pudesse responder, uma explosão em um corredor próximo fez com que todos pulassem. O som foi ensurdecedor. As paredes tremeram e o cheiro de fumaça começou a invadir o espaço. Saiam daqui! Gritou Renata, puxando Eduardo e Ana na direção oposta à entrada. O pânico se espalhava. Todos estavam correndo, mas algo dentro de Eduardo o segurava. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer. Algo grande. Ele olhou para Lucas, que estava sendo arrastado. Havia um desespero nos olhos dele. A verdade não é o que você pensa! Lucas gritou, sua voz se perdendo na confusão. Eduardo queria entender, mas a urgência do momento não permitia tempo para reflexão. Seu coração batia rapidíssimo e seu cérebro estava em frangalhos. Com um movimento brusco, ele se virou para Renata. O que ele quis dizer com isso? Perguntou, mas ela estava atenta demais ao corredor cheio de fumaça. A situação tinha se tornado caótica. Quando o grupo alcançou a saída, Eduardo sentiu um nó na garganta. Mas antes que conseguissem escapar, o que parecia uma sombra na escuridão passou rapidamente, e uma figura conhecida surgiu no caminho. Era Lúcia. Seu olhar estava puro de desespero, mas também havia uma determinação inabalável. O que você está fazendo aqui? Eduardo exclamou, os olhos arregalados de incredulidade. Nós estávamos te procurando. Uma expressão de alívio cruzou o rosto dela. Eu sei, mas não é você. É outra pessoa. Preciso que você ouça. Um grito distante quebrou a tensão. Lucas tentou chegar perto, mas um dos encapuzados o deteve. Todos estavam paralisados, esperando o que Lúcia diria a seguir. Michael não vai parar, e ele nunca esteve longe. Lúcia olhou direto para Eduardo, seu olhar profundo, quase fixo. Ele está muito próximo de revelar a verdade que você não quer saber. Eduardo sentia como se estivesse ouvindo um eco distante. A verdade que não queria saber. O que você quer dizer com isso? Insistiu, a voz tremendo.
mas o instinto estava gritando que essa era a hora. Lúcia fechou os olhos um instante, respirando fundo, como se estivesse prestes a afastar uma névoa densa. Você não é quem você pensa que é, Eduardo. Ninguém é. O mundo de Eduardo pareceu desabar. As palavras dela perfuravam direto em seu núcleo. O que isso significava? Então, a mensagem que ele recebeu, tudo estava se alinhando de forma macabra. O que você sabe? Questionou. Antes que ela pudesse responder, o celular de Eduardo vibrou novamente, quase insistente. Ele olhou para a tela. Eu tenho uma revelação impactante. Você precisa saber antes que seja tarde. Prepare-se para o inesperado. A mensagem era do remetente que ele não conhecia, mas havia um peso no ar. Ele voltou a olhar para Lúcia. O que mais ainda estavam escondendo? Lúcia, você precisa me dizer mais. A urgência de Eduardo se transformou em desespero, e de repente, a sala foi tomada por um silêncio profundo, como se o tempo tivesse parado. Eduardo percebeu que todos os olhares estavam voltados para ele, a expectativa cortejando cada palavra que sairia de sua boca. Então você é meu irmão? Ele soltou, mais como uma afirmação do que uma pergunta. O gás de uma explosão quebrou o silêncio. A luz começou a piscar violentamente, e nesse momento de caos, um estrondo aterrorizante veio do fundo do corredor onde os encapuzados se moveram. E o último que Eduardo esperava ver entrou. Seu pai. Você! Eduardo gritou, a incredulidade consumindo cada fibra do seu ser. A presença dele era opressora. O homem que tinha idealizado um império estava ali, em meio ao horror, com um olhar que misturava desespero e raiva. Você precisa entender, Eduardo. O pai começou. Mas Eduardo estava perdido nas revelações. Se tudo o que ele conhecia estava desmoronando, o impacto da presença do pai só aumentava as perguntas. O que mais tinha sido escondido? O que realmente significava ser parte daquela família? O cheiro de fogo ardendo e o som do caos que se aproximava eram mais intensos enquanto uma nova mensagem começou a se formar em sua mente. A verdade pode não apenas destruir, mas também libertar. E, no fundo, o que ele realmente sabia sobre seu passado. A sala tornou-se um turbilhão, e enquanto a fumaça subia, Eduardo se perguntou a única coisa que restava. Quem sou eu realmente? O mundo de Eduardo desmoronou em instante. A palavra mãe ecoava em sua mente como um grito ensurdecedor. Ele olhou para Lúcia, tentando encontrar uma resposta nas fez. É você, é a Lúcia! Gritou Lucas, a voz distorcida pela agitação. Como você pôde nos deixar? As lembranças começaram a fluir, as conversas sussurradas que ele e Ana tinham quando eram crianças, as brigas, os segredos. Havia algo ali, um vazio que a presença de Lúcia começava a preencher, mas ao mesmo tempo aprofundava a dor. Não podemos ficar aqui, exclamou Renata. Eles estão a caminho. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Enquanto tentavam escapar, a porta se abriu de uma só vez, e uma figura conhecida entrou, trazendo um ar sombrio que congelou o sangue nas veias de todos. Era Michael, a pessoa que Eduardo sempre viu como uma sombra ao longe. O homem por trás de muitos dos seus pesadelos. Encontraram Lúcia. Michael disse, um sorriso ácido nos lábios. Mas não se enganem.
Ela não vai voltar. Ninguém vai sobreviver a isso. Com as palavras dele, o ar se tornou denso, a tensão palpável. Lúcia deu um passo à frente, os olhos cheios de determinação. Mas o medo escorreu por seus ombros, visível e pesado. Eduardo sentiu o impulso de protegê-la. "O que você quer de nós?" ele perguntou, a voz falhando. "Ah, Eduardo." Michael sorriu, como se estivesse prestes a contar uma piada. "Quero a verdade. E você tem algo que eu preciso." O que quer que isso significasse, ficou claro que a conversa estava além do que ele queria tocar. A sala estava cheia de segredos. Segredos que Michael parecia conhecer intimamente. Ele se movia, como se estivesse dançando entre eles. Cada passo, mais próximo do seu objetivo. "Lúcia, não!" gritou Lucas, tentando atravessar o tumulto. "Você não vai ficar com ele." Um clarão de luz cortou a escuridão e um tiro ecoou, perfurando o ar. O som cortou como uma faca e todos congelaram. Era um grito de horror. E então tudo ficou em câmera lenta. O olhar de Lúcia se transformou em pânico e Eduardo viu o que ninguém esperava. Ela se jogou em direção a Lucas. O impacto foi devastador. O corpo de Lúcia caiu sobre o chão, uma mancha vermelha espalhando-se rapidamente. Eduardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A cor drenou de sua face enquanto o fato começava a se infiltrar em sua mente. "Não!" gritou ele, jogando-se para ela em um ato reflexo. "Lúcia, não!" Ela estava ali, respirando com dificuldade, seu olhar atravessando a sala, procurando por algo que não conseguia encontrar. Eduardo podia sentir o calor se esvaindo de seu corpo, e um aperto no peito tomou conta dele. "Eu não!" ela sussurrou, a voz fraquejando ao passar pela dor. "Eu não queria que você soubesse, Eduardo." Os olhos de Michael brilharam com uma satisfação maligna. Ele havia orquestrado tudo aquilo, e agora estava prestes a levar a verdade com ele, às custas da vida de Lúcia. "Você está errada se pensar que ele não saberá," ele disse com uma risada oscilante. "A verdade sempre volta para assombrar, e essa é a última vez que você se coloca na frente de seus filhos." A sala começou a girar. As vozes tornaram-se ecos distantes. Lucas, Ana, Renata, todos gritando. Mas Eduardo só podia olhar para Lúcia, as lágrimas caindo de seus olhos. E então, da escuridão, uma nova mensagem vibrou no celular dele. "A verdade não é o que você pensa, e a vida de sua mãe está em suas mãos." Eduardo ficou paralisado. Ele não sabia o que fazer. O choque o deixava impotente. A verdade, que antes parecia perto, agora escorregava por suas mãos. O poder que o cercava, a dor que envolvia Lúcia e os segredos da família estavam convergindo em um único ponto: ele. E nesse ponto, a única certeza era que a vida que ele conhecia havia mudado para sempre. Quando a luz começou a escurecer ao redor dele, a realidade se transformou em um pesadelo interminável. O que mais poderia ser revelado? E enquanto o tempo se esvaía, tudo o que Eduardo sentia era a impotência esmagadora diante da verdade que ele ainda não conseguia compreender. A luz começou a diminuir, e Eduardo sentiu seu mundo cair aos pedaços. O olhar de Lúcia, dividido entre dor e amor, se encontrou com o dele. Ele se lembrava do carinho que sempre soubera que ela tinha por ele,
mesmo como mendiga. E agora, no meio do caos, tudo o que ele queria era salvá-la. Mas no instante em que Lucas soltou um grito, um indivíduo encapuzado surgiu da névoa do corredor e avançou na direção de Lúcia. Não, Edua. Desta vez, o impacto foi direto. Eduardo viu Lúcia encolher-se, como se uma força invisível a tivesse atingido. O corpo dela caiu para o lado, e Eduardo sentiu a esperança esvair-se. Mas antes que pudesse reagir, a figura encapuzada se virou, revelando um rosto familiar, e seu coração parou. Era Ana. O que você está fazendo? Eduardo gritou, a confusão misturando-se com a raiva. Era impossível. Não era ela. Ana gargalhou, mas estava longe de ser um riso feliz. Ah, Eduardo, você ainda não entendeu. O que eu fiz foi necessário. Lúcia sempre teve que ser silenciada. Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ela estava dizendo? A irmã da qual sempre tivera orgulho, agora era sua grande inimiga? Você não! Você está louca! Sua voz escorregou entre medo e incredulidade. Louca? Não, querido irmão. Eu sou a única que vê a realidade. Ana apontou para Lúcia, que gemia no chão. Ela não é como nós. Nunca foi. E ela precisa ser parada antes que revele a verdade. A verdade que nos destruiria a todos. Lucas, ainda se debatendo para se desvincular dos encapuzados, gritou. Você não pode fazer isso. Lúcia é nossa mãe. Ela nos ama. Ana soltou uma risada cruel. Amor? Amor é ilusão. Ela nos abandonou. E agora é hora de acabar com isso. O coração de Eduardo estava em pedaços. A raiva queimava dentro dele. Ele não podia deixar que Ana terminasse o que tinha começado. Com a adrenalina disparando, ele se virou para as pessoas ao seu redor. O olhar de Lúcia, com a vida se esvaindo, o paralisava. Ele tinha que fazer algo. E foi naquele momento que uma voz cortante ressoou no ar. Silêncio! Era Michael, finalmente se revelando no meio do caos. O sorriso que ele usava anteriormente estava agora transformado em uma expressão de determinação. Vocês realmente acham que Wender pode tocar seus planos, suas pequenas conspirações? O que fazemos aqui vai mudar tudo. Eduardo virou-se. Mudar tudo? Eu quero que você saiba quem você realmente é, Eduardo. A herança que você respira. É hora de você entender de onde veio. A revelação o atingiu como um soco. O que mais Michael estava escondendo? A tensão cresceu, e a sala tornou-se um vórtice de confusão e gritos. Eduardo não sabia a quem mais acreditar. Lúcia, com seus olhos cansados, tentava falar. Eduardo, sussurrou ela, com a voz quase inaudível. A verdade vai te libertar. Não deixa ela. Mas Ana interrompeu. Cale-se! Você não deve! E aí, num ato de desespero, Lúcia levantou uma mão. No movimento distraído, seus dedos tocaram a bolsa ao seu lado. Eduardo prendeu a respiração quando ouviu um clique. Era o diário. Ela sabia que precisava fazer uma última tentativa. O que você está fazendo? Perguntou Ana, a voz repleta de pânico. Revelar tudo, respondeu Lúcia, enquanto a luz piscava e a sala ficou cheia de um brilho esbranquiçado. Nesse momento, a verdade como um raio atingiu Eduardo. Ele era o elo que poderia unir ou destruir tudo.
E quando Lúcia começou a abrir o diário, um grito ecoou do corredor. Era um som que ninguém esperava ouvir. Uma multidão de vozes, e no meio delas, uma verdade devastadora. Eduardo sempre esteve sendo observado, e a guerra estava apenas começando. Os gritos se tornaram ecos, e a certeza da traição pairava no ar. O que mais estava escondido entre eles? E enquanto a sala começava a tremer, Eduardo percebeu que tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar, e a luta pela verdade seria mais sombria do que todos poderiam imaginar. A fumaça se espalhava pelo ar, e o barulho de gritos misturava-se ao som da confusão. Eduardo estava em choque. Lúcia, sua mãe, caía aos pés dele, o olhar perdido e a vida se esvaindo, como água entre os dedos. Ele sentia cada batida do coração, como se o mundo ao redor estivesse se desintegrando. Não, Lúcia, não! Sua voz ecoava, quebrada pela dor. Ele foi até ela, desesperado, enquanto Ana observava, com um olhar que misturava vida e pavor. — Que você fez? Eduardo gritou, exigindo respostas dela. Mas a verdade parecia distante, nebulosa. Ana, naquele instante, se tornou uma estranha. Ele não a reconhecia mais. O que havia se transformado nela? É a única solução, respondeu Ana, a voz tremendo de emoção. Lúcia não pode expor a verdade. Máscaras caíam, verdades surgiam à luz. Lúcia, com as últimas forças, estendeu a mão para Eduardo. Eu sempre estive aqui por vocês. Suas palavras eram um sussurro, mas carregavam o peso de toda uma vida. Não se despedaçar agora. Ele pegou a mão dela, sentindo o calor se dissipar. Eu vou resolver isso. Michael, no fundo, observava com um sorriso frio. Vocês acham que a verdade vai salvar vocês? Vivem em um conto de fadas. A verdade é uma faca que corta, e quem segura o outro lado vai se ferir. Eduardo se levantou, a raiva pulsando em seu peito. Você não decide nosso destino. Não mais! Gritou, mas sabia que a batalha estava longe de acabar. Ele olhou para Lúcia, seu corpo frágil e debilitado. Não se preocupe, ela falou, com dificuldade, o olhar agora distante. Cuidado com a verdade. E com isso, seu corpo ficou pesado, os olhos se fecharam. Eduardo a viu ali, imóvel, e um grito sutil saiu de seus lábios. O peso do mundo estava sobre ele. O que era a verdade? Ele precisava saber. E agora? A sala tremia ao redor. Os encapuzados começavam a se mover novamente, mas Lucas, com adrenalina, se lançou em direção a um deles, derrubando-o ao chão. Os gritos ecoavam pelo corredor, e Eduardo percebeu que tinham que fugir, e rápido. Vamos! Ele gritou, puxando Ana e Renata pela mão. Temos que sair agora. Enquanto todos corriam, uma luz brilhou à sua frente. Dr. Oliveira apareceu entre as sombras. Eu tenho detalhes que podem mudar tudo. Ele mostrou um documento enrolado, como se tivesse sido descoberto em meio ao caos. A verdade pode nos salvar. Eduardo não tinha certeza do que faria. O que mais estava escondido? Mas uma coisa era certa. Ele não podia deixar que Lúcia morresse em vão. Ele precisava descobrir a verdade e, quem sabe, salvar o que restava da família. De repente,
O ar ficou pesado novamente. Michael estava em pé na porta, com um sorriso cruel. Vocês acham que podem escapar? Vamos ver. Então, ouvindo um estrondo, o teto começou a rachar. A estrutura estava desmoronando. Todos começaram a correr, mas Eduardo parou um instante, olhando para Michael. Havia uma centelha de determinação em seus olhos. Você não pode nos parar. A verdade sempre prevalece, gritou, antes de sair puxando Ana e Renata. A luz se apagou repentinamente, e um silêncio perturbador tomou conta da sala. O eco das últimas palavras de Lúcia ficou reverberando em sua mente. A verdade era uma armadilha. Mas que armadilha era essa? Fugindo do lugar, Eduardo não sabia se era um sobrevivente ou um fugitivo. O que ele e sua família realmente eram. Enquanto corria, olhou para o céu. As estrelas estavam apagadas, mas ele sabia. A verdade estava próxima, e ele tinha que estar preparado para enfrentar o que viesse. E no fundo do pensamento, Eduardo se perguntou sobre o que realmente significava ser parte de sua família. Qualquer que fosse a resposta, ele estava mais perto de descobrir do que nunca. Com isso, uma nova mensagem apareceu em seu celular. Você está prestes a entrar no maior mistério da sua vida. No instante em que as palavras desapareciam da tela, Eduardo percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. Ele não podia voltar atrás agora. O destino parecia estar decidido, mas em suas mãos estava a escolha de lutar pela verdade ou deixá-la em ruínas. E você, o que faria? O que a verdade significa para você? Esta história não termina aqui. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas que vão desafiar sua mente. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Esse gesto é fundamental para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero ler tudo. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente